E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, tua professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias. E hoje fecharemos com chave de ouro o nosso estudo sobre progressões aritméticas. No caso, nós já estamos, no último momentinho, nós estamos vendo questões do Enem, a parte 2, e como foi dito na aula anterior, você sabe, quando eu estou trabalhando com questões do Enem, são questões aonde o texto é um pouquinho maior, envolve um pouquinho de raciocínio da sua parte, e claro, aqui o nosso foco é progressão aritmética. E aí você tem que lembrar, tudo que já foi estudado, sobre as progressões aritméticas para que você consiga, reunir informações e conseguir encontrar, a resposta correta. Lembra, mais uma vez, eu estou trabalhando com questões do Enem. Então, obviamente, é necessária a sua atenção, é necessário um pouquinho de raciocínio e, óbvio, os conhecimentos de progressões aritméticas. Caso você tenha perdido alguma aula, caso você ainda tenha dificuldade em alguma parte desse assunto, vai lá no nosso canal do YouTube, lá você tem todas as aulas à tua disposição e você pode assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Olha só, primeira questão diz o seguinte: nos últimos anos, a corrida de rua cresce no Brasil. Nunca se falou tanto no assunto como hoje. E a quantidade de adeptos aumenta progressivamente. Afinal, correr traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental, além de ser um esporte que não exige um alto investimento financeiro. Essa informação vem lá do site WebRun, e isso foi acessado em 28 de abril de 2010. Um corredor estipulou um plano de treinamento diário, correndo 3 quilômetros no primeiro dia e aumentando 500 metros por dia a partir do segundo. Contudo, seu médico cardiologista autorizou essa atividade até que o corredor atingisse, no máximo, 10 quilômetros de corrida em um mesmo dia de treino. Se o atleta cumprir a recomendação médica e praticar o treinamento estipulado corretamente em dias consecutivos, pode-se afirmar que esse planejamento de treino só poderá ser executado em exatamente 12 dias, 13 dias, 14 dias, 15 dias ou 16 dias, tá? Então, você já percebeu aqui, que a nossa questão, no contexto dela, é a prática de esporte, no caso, a corrida, e também tem uma meta que foi estabelecida aí, tá? E essa meta estabelecida, ela obedece uma regularidade, ela tem um padrão. E esse padrão tem característica de progressão aritmética. Esse é o grande lance, a informação essencial que você precisa, tá bom? Olha só. Então, temos uma sequência que foi dada na questão. Que sequência é essa? É uma PA, onde o primeiro termo é 3, o segundo termo é 3,5, o terceiro termo 4, o próximo 4,5 e assim sucessivamente, tá? Lembra que essas informações aqui, elas têm uma unidade de medida, no caso, elas estão em quilômetro. Por isso que lá, ó, o último termo corresponde ao 10, tá bom? E nesse caso, nós precisamos descobrir o N. Quem é esse N? É a quantidade de termos aqui, ó, de meio em meio, começando no 3 e terminando no 10, quantos elementos eu tenho. É isso, tá bom? Então, para eu descobrir o N, eu vou precisar escrever o termo geral de uma PA. Lembra, eu estou trabalhando com PA, tá? E o termo geral, como isso é escrito? A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Vamos começar a substituição, tá? Lembra que o nosso objetivo é descobrir o N, tá? E o AN é 10, o A1 é 3, o N menos 1, ó, gente, presta atenção bem aqui, ó. Aqui está vezes N, mas não é vezes N, não. Eu tenho certeza que você olhou e disse assim, esse slide está errado. Pois corrige junto comigo. Bem aqui, ó,
Não é vezes N, não, é vezes R, é vezes a razão, tá? Então, a razão aqui, ó, 0,5, N menos 1 é da fórmula, primeiro termo 3 e último termo 10. Fazendo as continhas, né, esse 3 vai mudar de membro, 10 menos 3 deu 7. Fazendo a multiplicação, N vezes meio, meio N. Menos 1 vezes meio, menos meio. E agora? Agora esse menos meio também vai mudar de membro, tá? Somando 7 com meio ficou 7,5. E isso é igual a meio vezes N. Para eu descobrir N, o que eu faço? Eu faço a divisão do 7,5 dividido por meio, aqui é 0,5, tá? E tem como resposta, então, o 15, certinho? Ó, aqui também, né, faltou o 0 e o mas você sabe, ó, vou até voltar o slide, ó, você tem 7,5 igual a meio vezes N. Então, para eu descobrir esse N, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, tá? 7,5 dividido por meio, que deu 15, tá? Logo, esse planejamento é de 15 dias, tá bom? Letra D lá no nosso gabarito. Passemos agora para a próxima questão. Diz o seguinte: para um principiante em corrida, mais uma questão que envolve corrida, hein? Para um principiante em corrida, foi estipulado o seguinte plano de treinamento diário. Olha atenção, tá? Correr 300 metros no primeiro dia e aumentar 200 metros por dia a partir do segundo. Para contabilizar seu rendimento, ele utilizará um chip preso ao seu tênis para medir a distância percorrida nos treinos. Considere que esse chip armazene em sua memória no máximo 9,5 km de corrida, caminhada, devendo ser colocado no momento do início do treino e descartado após esgotar o espaço de reserva de dados. Se esse atleta utilizar o chip desde o primeiro dia de treinamento, por quantos dias consecutivos esse chip poderá armazenar a quilometragem desse plano de treino diário? Então, gente, você já percebeu aqui que essa questão também, né, envolve progressão aritmética, até porque, né, pelas informações que foram passadas, eu preciso, né, das opções aqui indicar a correta, que corresponde justamente a quilometragem. Isso é importante, não é dia de treino, é quilometragem, tá? Quilometragem do plano diário para aquela pessoa, tá? Então, 7, 8, 9, 12 ou 13, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos começar, né, a escrever as informações que foram passadas nesse enunciado. O que foi dito para nós? Inicialmente, né, nós temos uma sequência, e essa sequência ela é uma PA, e para essa PA, o primeiro termo corresponde a 300, a razão, né, corresponde a 200. Lembra que ele disse que era para ir aumentando 200 a cada dia de treino, tá? E também, né, pela própria capacidade do chip que é preso ao tênis daquela pessoa, ela tem uma capacidade de armazenamento, e é justamente essa informação, né, que vai ficar para nós lá como último termo. Isso é importante, tá? E, com base nisso, o que eu vou começar a escrever? Eu já começo escrevendo o termo geral da minha PA. E eu tenho a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Aqui, gente, eu estou substituindo com essas informações, tá? Vou substituir a razão, vou substituir o último termo e vou substituir também o primeiro termo. Por quê? Porque eu preciso saber quantos são esses termos. Então, uma questão que novamente envolve que eu identifique a quantidade de termos dessa PA, tá bom? Então, temos a N igual a 300 mais N menos 1 vezes 200. Aqui, né, nós temos, fazendo a multiplicação com as informações que estão entre parênteses, 300 mais 200N menos 200. E já dá para fazer uma continha, né? 300 menos 200, aí nós temos, ó, 100 e somado com o 200N. Guarda esse termo geral bem aí. Por quê? Porque como ele tem um armazenamento máximo, né, de 9.500 metros, eu já vou, né, igualar com esse termo geral que está aqui posto. Então, né,
essas informações, elas vão, todas elas, tanto o termo geral quanto o último termo, ela vai entrar lá na soma de termos, tá? Então, olha só, como eu, né, preciso identificar esse N, eu estou colocando aqui tudo em função dele. Então, eu tenho Sn igual a 1 mais AN vezes o N, tudo isso dividido por 2. Vamos começar a substituição. Olha como ficou. 300 mais 200. Aqui, gente, era para estar aparecendo um de cada vez, tá? Mas não se preocupa não, que tá tudo certo. 300 mais 200, N mais 100, tá? Tudo isso vezes N dividido por 2. Por que que aqui tá menor ou igual a 9.500? Eu vou te repetir. Lembra que o chip tem uma capacidade? A capacidade máxima de armazenamento é 9,5 km. E isso em metros é 9.500. Então, todo o meu cálculo vai girar justamente, né, com um limite de 9.500. E esse limite aqui está escrito com menor ou igual, tá? É por esse motivo. Então, vamos fazer nossas continhas, ó. 300 mais 100 dá 400. 400 mais 200N vezes N, dividido por 2, tudo isso é menor ou igual a 9.500. Perceba que aqui, ó, nessa somatória, eu posso colocar uma informação em evidência. Quem? O 2. Então, quando eu coloco 2 em evidência, ficou 2 que multiplica 200 mais 100N. E tudo isso vezes N dividido por 2. Por que que eu coloquei 2 em evidência? Para poder um eliminar com o outro. Esse de cima com o denominador, tá? Renata, não entendi. Não estou entendendo que 400 mais 200N é isso aí que tu escreveu. Presta atenção. Vamos fazer a multiplicação, ó. 2 vezes 200 dá aquele 400 que está lá em cima. 2 vezes 100N dá os 200N que também está lá em cima. Então, colocar em evidência é reescrever uma expressão, tá? E foi o que foi feito. Então, eliminando, tá? Esse 2 que está no numerador e com o que está no denominador, sobrou 200 mais 100N vezes N menor ou igual a 9.500. E aqui, mais uma vez, eu vou colocar um termo em evidência. Quem é ele agora? É o 100. Justamente porque esse 9.500, na verdade, é 95 vezes 100, tá? Então, colocando 100 em evidência, ficou 100 que multiplica 2 mais N, também vezes N, igual a 9.500. Agora sim, ó, cortando os zeros, quem que sobrou? Já estou fazendo a multiplicação, tá? 2N mais N ao quadrado menor ou igual a 95. Logo, eu tenho que N ao quadrado mais 2N é menor ou igual a 95. Renata, tu vai resolver uma inequação do segundo grau? Não precisa a gente resolver, só se você quiser muito. Mas tem uma maneira mais rápida. Qual é essa maneira mais rápida? Você lembra que lá nas opções eu tinha, né, uns valores? Então, como eu só tenho 5 valores para testar, eu começo, né, fazendo justamente esse teste. Olha só como ficou. Eu vou aplicar o método da tentativa, de acordo com as opções. Isso é que é a substituição. Lá na letra A, eu tinha 7. Então, eu estou fazendo 2 mais 7 vezes 7. Olha só por quem eu estou substituindo, ó. Eu estou substituindo no lugar do N, tá? E estou fazendo dessa forma aqui, ó. Tá? Dessa forma, para ficar mais simples ainda o meu cálculo. Olha só. 2 mais 7 vezes 7 tem que ser menor ou igual a 95. Olha aqui, ó. 2 mais 7 dá 9. E 9 vezes 7 deu 63. O 63, belezinha, ele é menor ou igual a 95. Então, bem aqui, ó, é verdade. Esse dia, né, essa informação 7 está dentro, né, da capacidade do chip. Não ultrapassou ainda a capacidade do chip. Vamos testar o próximo. No caso, a letra B lá tem 8, tá? Então, 2 mais 8 vezes 8, menor ou igual a 95. Gente, 2 mais 8, 10. 10 vezes 8, 80. E sim, 80 é menor que 95. Também informação verdadeira, beleza. Então, para esse 8,
ainda está dentro da capacidade do chip, tá bom? Vamos passar para uma próxima letra. A próxima, no caso, é a letra C, aonde lá na letra C tem 9. Perceba que eu estou fazendo 2 mais 9 vezes 9. E 2 mais 9 dá 11. 11 vezes 9 deu 99. Epa, bem aqui já deu problema. Porque se a capacidade lá, né, era 9,5 km, eu encontrei 9,9. Não é isso? Olha só, eu tenho 99 aqui, gente. Esse chip ele não vai conseguir armazenar para essa informação bem aqui. Quando chegar nesse 9, já ultrapassou a capacidade daquele chip. Então, bem aqui, ó, deu problema. E perceba que eu não preciso testar os outros. Por que eu não preciso testar os outros? Porque a próxima opção, se não me falha a memória, era 12 e a última 13. Então, são valores ainda mais altos, tá bom? Nesse caso aqui, né, eu já tenho o nosso gabarito, já é a primeira informação onde falhou, tá bom? Então, no caso, nosso gabarito, letra C. Belezinha? Deu para entender? Vamos agora, né, gabarito letra C, vamos agora passar para mais uma questão. Gente, você já deu para perceber, né, que para essa última a gente vai ter que acelerar um pouquinho, tá bom? Mas não tem nenhum problema. Qualquer coisa você dá um pause, bota para passar mais devagar, não se preocupa não, tá? Só por questões de tempo mesmo. Diz o seguinte: a tabela seguinte apresenta a média em quilograma de resíduos domiciliares produzidos anualmente por habitante no período de 95 a 2005. Então, aqui nós temos em 95, 460 quilogramas, em 2000, 500 e em 2005, 540. Se essa produção continuar aumentando, mantendo o mesmo padrão observado na tabela, a previsão de produção de resíduos domiciliares por habitante no ano de 2020, em quilogramas, será: letra A, 610, letra B, 640, letra C, 660, letra D, 700 e, por fim, letra E, 710. Gente, aqui você já entendeu que é produção de resíduos, né? Então, vamos, né? Ixi, a questão aqui já se antecipou, mostra no gabarito. Olha que saliência, mas vamos lá. Temos que R é igual a 40, N, a quantidade de termos, são 6, porque vai até 2020. A1 é 460 e o AN é 6. Então, né, nós temos o termo geral, que vai ser A1 mais N menos 1 vezes R, vou substituir. Então, eu tenho A6 é igual a 460 mais 5 vezes o 40. O 5 vezes o 40 corresponde a 200 e o 200, né, mais o 460 corresponde ao 660. Então, aqui nós já temos, né, o gabarito, a letra C. Gente, tem mais uma questão, né, você acabou de perceber aqui, mas eu queria conversar com você porque não vai dar tempo da gente falar mais dessa questão. O que eu quero deixar de recado para você? Não esqueça a fórmula da soma dos termos de uma PA, tá? De maneira geral, a soma dos termos de uma PA é A1 mais AN vezes N dividido por 2. Gente, essa fórmula da soma, ela vai te ajudar e muito a resolver os exercícios de progressão aritmética. Não esqueça também o termo geral de uma PA. Como é mesmo o termo geral, está até aqui, ó, na tela para você. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Gente, essa questão aqui, ela foi resolvida apenas com o uso da fórmula do termo geral de uma PA. Então, gente, essas duas informações, eu não estou dizendo para você desconsiderar as outras, mas essas duas, com elas, você já resolve uma quantidade muito grande de exercícios. Claro, às vezes o exercício vem dizendo assim, ó, 3 termos estão em progressão aritmética. Você tem que saber como é que escreve 3 termos em uma PA. Como é mesmo, na aula, né, que já foi passada aí com você, para você, e está gravadinha lá no nosso canal do YouTube, você vai relembrar que eu escrevo 3 termos em PA da seguinte forma: x menos r, x e x mais r, tá? Inclusive, tem uma outra forma de escrever, mas essa é a mais comum, tá? Então, você precisa sim saber como é que se escreve termos em PA. Você precisa sim saber o termo geral da PA. Você precisa saber a soma dos termos de uma PA. Você precisa lembrar como é que acontece a interpolação
com PA, interpolação aritmética. Claro, e todas as outras informações, classificação, associação com função afim e tudo mais. Não esqueça, estude bastante, resolva mais exercícios. Não se preocupe que essa questão vai estar à disposição de vocês, tá bom? Beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!